Bom, agora eu vou estar falando para vocês como representar um átomo, de que forma que esse átomo pode vir representado. Ele vai vir representado com um símbolo, que genericamente eu vou chamar de X aqui. Então, ele vai ter um símbolo, conforme o seu nome, a sua origem. Primeira letra maiúscula é a segunda letra minúscula quando o símbolo tem duas letras, se não, é maiúscula vindo uma única letra. Em cima vai estar representado o A. O A significa o número de massa. Embaixo vai estar representado o Z. O Z significa número atômico. Pode ser em cima, tanto na minha esquerda quanto na direita, o mesmo para o número atômico, esquerda ou direita, mas nunca trocado. Sempre em cima vai ser a massa e embaixo vai ser o número atômico. Se o átomo é neutro, como vimos anteriormente, o número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons. E se ele for neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Número de partículas positivas iguais aos números de partículas negativas, quando ele é um átomo neutro. E se ele não for neutro, como vai ser a representação? Igual nós vamos ter um símbolo, certo? Em cima vai estar a massa, tanto à esquerda quanto à direita. Embaixo vai estar o número atômico, tanto à esquerda quanto à direita. Só que vai vir aí para nós um sinalzinho de mais ou um sinalzinho de menos. O que esse sinalzinho de mais e esse sinal de menos está representando? Está representando a carga do meu átomo e daí eu chamo ele de íon. Nesse caso, o número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons, mas o número de prótons não vai ser igual ao número de elétrons. Se eu ter mais prótons que elétrons, está carregado positivamente, quer dizer que ele perdeu elétrons e eu vou chamá-lo de cátion. Se ele tem menos prótons do que elétrons, significa que ele está carregado negativamente, ele ganhou elétrons e eu vou chamá-lo de ânion. Isso foi o que a gente viu no vídeo anterior, certo? Vamos a alguns exemplos. Aqui nós temos o bromo, número de massa 80 em cima, número atômico 35, porque é o número de baixo na representação, número de prótons 35, porque o número de prótons é sempre igual ao número atômico, assim como o número atômico é o número de prótons. Número de elétrons, neste caso, 35. Por quê? Porque não tem carga aqui, ó. Então, se ele não tem nenhuma carga representada aqui em cima, nós estamos falando de um átomo neutro. Portanto, no átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Se eu tenho 35 prótons, eu tenho 35 elétrons. E quem é o número de nêutrons? O número de nêutrons são as partículas que estão lá no núcleo do átomo. Se a minha massa é 80, que é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, qual vai ser só o número de nêutrons se prótons é 35? Então, eu vou ter que pegar a massa e diminuir do número atômico. Massa 80 menos o número atômico, que é 35, vai nos dar aí 45 número de nêutrons, que é fazer 80 menos o 35, certo? Vamos pensar num outro exemplo aqui. Se nós temos alumínio, qual a massa do alumínio? 27. Por quê? Porque é o número de cima aqui, ó. Qual o número atômico? 13. Por quê? Porque é a representação de baixo. Quantos prótons? 13. Por quê? Porque é igual ao número atômico, sempre igual ao número atômico. Quantos elétrons? Então, aqui vocês estão vendo uma carga aqui em cima, ó. Logo, ele não é um átomo neutro, ele é um íon. E o que aquela carga lá em cima quer dizer? Aquela carga lá em cima positivo quer dizer que ele perdeu elétrons. E se ele perdeu elétrons, eu tenho que pensar aqui no número que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu?
3. Pensem comigo, se não tivesse essa carga, ele seria neutro. Elétrons igual a 13, porque um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, ele teria 13 elétrons. Só que esse átomo neutro perdeu 3 elétrons. Então, se ele teria 13, ao perder 3, ele vai ficar com 10. E qual vai ser o número de nêutrons? O número de nêutrons vai ser o número de massa, que é 27, menos o número atômico, que é 13. Então, 27 menos 13 vai dar um número de nêutrons igual a 14. Gente, número de nêutrons é massa menos o número atômico, mesmo que ele tenha perdido 3 elétrons. Esse númerozinho aqui em cima só tem relação com o número de elétrons. O número de massa é em cima, o número atômico é embaixo, o número de prótons é igual ao número atômico, o número de nêutrons é a massa menos o número atômico. Esse númerozinho aqui em cima é somente para a relação de elétrons, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Num outro exemplo, eu vou fazer assim para vocês, o flúor. Número de massa. Número de massa é o número de cima, 19. Número atômico. Número atômico é o número de baixo, 9. Prótons. Prótons é sempre igual ao número atômico, 9. Elétrons. Elétrons tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Então, ele é um íon. E ele é um íon carregado negativamente, isso significa que ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, pensem comigo, se não tivesse aquele sinal de menos, vocês teriam 9 elétrons. Porque quando não tem o sinal de menos, ele é um átomo neutro representado. No átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que ele tem um menos, então ele ganhou um elétron. Se ele deveria ter 9 elétrons, quando neutro, ganhar um elétron significa agora ter 10 elétrons. Número de nêutrons, 19 menos 9. É o número de massa menos o número atômico. Isso vai nos dar 10. Então, esse sinalzinho de menos aqui, como eu já falei para vocês, quando ele tem uma carga, isso está relacionado apenas ao número de elétrons, nada mais. O número de nêutrons é massa menos o número atômico, ou seja, massa menos o número de prótons. Não tem elétrons aí para determinar o número de nêutrons, certo? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é nas perguntas. Porque às vezes, eles não vão perguntar direcionado massa, número atômico, próton, elétron e nêutron. Eles podem perguntar direcionando aos conceitos. Por exemplo, nesse átomo de sódio, eles podem perguntar para vocês quantas partículas positivas, quantas partículas negativas, quantas partículas sem carga, quantas partículas no núcleo, quantas partículas na eletrosfera. Eles podem relacionar a esse tipo de pergunta. Então, se eu fizer para vocês, quantas partículas no núcleo? Temos que pensar que o núcleo é formado pelas partículas prótons e nêutrons. Então, quando ele pergunta quantas partículas no núcleo, eu tenho que verificar quantos prótons e quantos nêutrons tem este átomo e somar. Isso nada mais é do que o número de massa, que é 23. Então, olha só, eu estou dando para vocês o número de massa, mas fazendo uma pergunta diferente. Quantas partículas no núcleo? No núcleo temos os prótons e os nêutrons. A soma deles é o número de massa. Quantas partículas na eletrosfera? Aí eu tenho que pensar que na eletrosfera, quem é que fica? Os elétrons? Vamos verificar quantos elétrons nós temos aqui. Elétrons, 11 se ele fosse um átomo neutro. Como tem o sinalzinho de mais, ele perdeu um elétron. Então, nós vamos ter aí 10 elétrons. Quantas partículas na eletrosfera? 10 elétrons. 10 partículas. Quantas partículas positivas? Bom, partículas positivas são os prótons. E quem são os prótons? Aqui os prótons é o número atômico, representado embaixo. Então, eu tenho 11 prótons.
Quantas partículas sem carga? Partículas sem carga são os nêutrons. E como eu descubro o número de nêutrons? Fazendo 23 menos 11, que vai me dar 12. Vocês viram só? Então, a mesma resposta fazendo isso, só que perguntando de uma maneira diferente. Quantas partículas no núcleo? Quantas partículas na eletrosfera? Quantas partículas positivas? Quantas partículas sem carga? Quantas partículas negativas, que são os elétrons? Perguntas diferentes para me dar as respostas que estão numa representação, tá? Uma outra dica, se for uma questão de assinalar ou uma questão relacionada a esse tipo de pergunta, tirem os dados. Sempre que vocês encontrarem uma representação, façam isso. O A, o Z, o P, o E, o N. Fez isso? Fica mais fácil, você está enxergando tudo aqui, ó. Aí é só ir lá e assinalar, fazer o somatório ou responder aquilo que está sendo feito de forma discursiva. De uma maneira diferente, perguntando de uma maneira diferente. Certo? Bons exercícios!